Como eu, que só tinha o inglês básico, consegui falar inglês com a minha bebê desde que ela nasceu. E como que eu fiz para não perder aquele jeitinho de mãe enquanto eu falava com ela, mesmo sendo em inglês. Hello, parents! Eu sou a Mayara do Bebelingue e aqui no nosso canal a gente mostra dicas e atividades e também compartilha a nossa rotina bilíngue. A gente mostra como criamos a nossa pequena Jojo bilíngue, mesmo morando no Brasil. Então, se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal para receber sempre os vídeos em primeira mão. E hoje eu vou contar o meu segredo para você que quer falar inglês com seu bebê e não perder aquela coisa de maternidade e conseguir fazer isso tudo sem neuras. E antes de começar, como essa semana tem o Black Friday, eu já quero dar uma dica de uma super promoção. É a maior promoção de todos os tempos da Cambly, que é a nossa parceira aqui do canal. E eles estão oferecendo 60% de desconto nos planos. Então, gente, para ter aula com o professor nativo com esse desconto, não dá para perder. Esse desconto vale para Cambly adultos e também para Cambly Kids. Eu andei dando uma olhadinha lá e tá muito barato mesmo. Eu vi que tem planos a partir de R$ 68. Então, se você tem um filho maior de 3 anos de idade, ele já pode fazer aula com um professor, um americano, por exemplo. Mas você pode escolher a nacionalidade do professor, pode ser britânico, se você quiser. Você pode também escolher o horário e quantas vezes por semana você quer que ele faça aula. Eu vou deixar aqui na descrição o cupom de desconto para você que é adulto ou para você que quer que o seu filho faça aula de inglês com um professor nativo. É a promoção de Black Friday, então esse desconto histórico só vale até o dia 29 desse mês. Bom, vocês sabem que o meu inglês, quando a Jojo nasceu, era muito básico e com o tempo eu fui praticando, fui falando errado, aprendendo com os meus erros, com a ajuda do Rafa, que é o meu marido e que é professor de inglês. Então foi realmente praticando que eu aprendi. Mas nesse tempo que eu compartilho essa experiência com vocês aqui no Bebelingue, eu recebi várias mensagens de mães que já são fluentes, ou que pelo menos tinham inglês muito melhor do que o meu, mas elas tinham medo de falar inglês com a criança porque elas achavam que iam perder essa coisa afetiva, sabe? Coisa de mãe. E aí me perguntaram como que eu faço pra falar quando eu quero falar uma coisa mais carinhosa com a Jojo, se eu não sinto falta de falar as coisas que a gente consegue falar no português, por não ser a minha língua materna, o inglês, como eu faço isso em inglês? Que dicas que eu daria para mães que querem começar a falar inglês, mas que não querem perder esse momento afetivo entre mãe e filho? E aí eu percebi que realmente eu tenho um segredo e que eu nunca falei aqui, primeiro porque vocês vão perceber que é uma coisa muito teórica, mas que eu acho importante ser falado porque eu acho que é isso que virou uma chavinha dentro da minha cabeça e que fez não ter esse problema, não fazer com que isso fosse um problema pra mim, sabe? Muitos de vocês já sabem, eu sou formada e atuei na área de comunicação por alguns anos, então se tem alguma coisa que eu posso dizer que eu entendo, é de comunicação. E em comunicação a gente aprende sobre semiótica, que é o estudo dos signos. E signos, nesse caso, não são aqueles signos do zodíaco, tá? Nesse caso, os signos são a forma com que o nosso cérebro interpreta algo. Então, por exemplo, se você vê uma caneta e ninguém falar pra você que aquilo é uma caneta, você só vê o objeto, o teu cérebro vai unir o que você tá vendo com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você já ouviu, ele vai juntar isso e vai formar um signo. Mas o signo pode ser também alguma coisa... Não precisa necessariamente ser um objeto, pode ser, sabe as placas de trânsito, quando você está dirigindo, não precisa ter nada escrito lá. Se você vê aquele ícone, você também vai interpretar, você também vai entender o que ele quer dizer. Então, isso também é um signo, mas daí nesse caso, ele não utiliza a linguagem verbal. Então, o signo é o que representa algo aqui, ó, na nossa mente. Então, pra você que não é dessa área, deve estar achando esse papo super bizarro, super estranho, mas eu só quero resumir que a semiótica estuda significados. Então, é a partir dela que nós interpretamos as palavras e atribuímos significados a elas. Então, por eu entender, por eu ter estudado comunicação, eu acho que isso me libertou um pouco dessa coisa, desse apego com a língua portuguesa. Eu não tenho muito esse apego no sentido de, por exemplo, eu dizer I love you ou dizer eu amo você pra Jojo. Pra mim, eu coloco significado tanto no português quanto no inglês da mesma forma, eu não tenho essa diferença. Mas tudo isso tá parecendo muito bizarro pra você, porque você não tem isso que eu tenho dentro da minha cabeça aqui, talvez você pense diferente. Então eu vou te dar um outro exemplo mais prático. Imagine você, uma mãe que tem um filho que não ouve, ele vem sem ouvir nada, ele é surdo, de fato. Você acha que essa mãe vai se comunicar de que forma com ele? Muito provavelmente ela vai aprender a se comunicar através de sinais, a língua de sinais. E você acha que a mãe vai deixar de ter
amor pelo filho, você acha que ela não vai conseguir transmitir amor através da comunicação com o filho dela por ser na língua de sinais e não na língua que ela foi criada? Ou você acha que o filho não vai se sentir amado pela mãe porque a mãe falou língua de sinais e não a língua portuguesa com o filho? Eu acho que esse é um exemplo que eu consigo demonstrar aquilo que eu sinto, porque é realmente o que eu sinto. Pra mim, é como se a Jojo entendesse inglês. Por mais que ela entenda português, na minha cabeça eu até acabo esquecendo. Pra mim é mais incomum falar português com ela, mais estranho, parece que tá estranho, do que o inglês, porque foi assim que eu acostumei. Então, é como se ela não entendesse o português. Eu simplesmente falo inglês, eu consigo colocar todo o meu amor e todo o meu carinho ali, por mais que às vezes eu não saiba todas as palavras que uma pessoa fluente, nativa sabe, naquilo que eu estou falando, eu estou colocando todo o meu carinho e eu tenho certeza que eu passo isso pra ela, que eu não deixei de ser uma boa mãe pra ela por não falar português. Eu não passei por isso que a mãe de uma criança que não ouve passa, mas eu acho que eu ia reagir da mesma maneira que eu reagi com a Jojo no inglês. Então eu ia aprender essa nova língua, ia conseguir me comunicar, ia colocar todo o meu amor também. Então, se tem um segredo, esse é o segredo. Você colocar significado, o teu significado dentro daquele conjunto de palavras, independente do idioma. Mas quer uma dica? Mesmo assim, se você sentir falta de alguma palavra, de algum comando, de alguma coisa que você quer falar na tua língua materna, e você quiser falar, mesmo que você esteja criando um filho bilíngue e estiver mantendo o inglês, se você falar, isso não vai deixar de você ter um filho bilíngue, não vai deixar, o teu filho não vai desaprender o inglês e começar a falar só português. Eu já pedi pra Jojo falar mamãe em português porque eu fiquei curiosa, eu pensei, poxa, eu nunca tinha ouvido ela falar mamãe, eu pensei, como que é ela falando mamãe, né, esse an, que no inglês é um pouco diferente, então tem certas coisas que eu acabo não ouvindo. E eu pedi pra ela falar mamãe, e ela falou mamãe, e depois ela voltou a falar mami, e ficou tudo certo, como vocês podem acompanhar aqui no canal, ela continua falando inglês. Então, acho que tem que ter um pouco menos de neura. Às vezes a gente lê muito e é por isso até que eu não gosto de fazer vídeo muito teórico, porque às vezes a gente se prende tanto à teoria e acaba esquecendo de viver a vida de uma maneira simples. Então, se você viver da sua maneira, da maneira que você consegue criar o seu filho bilíngue na sua casa, lógico que tem que ter uma dedicação e realmente levar isso a sério, mas uma palavra ou outra em português não vai fazer mal nenhum e vai ser bom pra vocês dois. Eu espero ter te ajudado com esse assunto, que apesar de ser um pouco teórico, realmente eu senti necessidade de falar aqui pra vocês entenderem um pouco do que passa aqui nessa minha cabeça de publicitária. Então me conte aqui nos comentários se você gostou, e se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você sempre receber os nossos vídeos em primeira mão. So, thanks for watching, see you, bye!